pode chegar a 10 mil. O Ministério da Defesa da Ucrânia informou agora pela manhã, em seu relatório diário, que o exército russo tem feito ataques sistemáticos a pontos de armazenamento de combustíveis. O objetivo seria complicar o transporte e criar uma crise. E para falar sobre essa nova rodada de negociações que tentam frear uma guerra que já deixou quase 20 mil mortos e que obrigou 10 milhões de pessoas a abandonar as suas casas, a gente conversa agora com Ricardo Rios, mestre em Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Olá, Daniela. Bom dia. Bom dia a você que assiste a RIT. Bom dia. E eu vou já para a primeira pergunta. O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, disse que a meta, que é mais ambiciosa da Ucrânia, é chegar, enfim, a esse cessar-fogo, né? E, por outro lado, um alto funcionário dos Estados Unidos afirmou que Vladimir Putin não parece pronto para fazer concessões para acabar com a guerra. E eu gostaria que você explicasse para a gente quais são as exigências de cada um dos lados e onde cada um poderia ceder. Bem, Daniela, a Ucrânia hoje, ela teria duas exigências primordiais. A primeira é manter a sua soberania e a segunda, manter a sua independência. Mas a Ucrânia teria, teoricamente, a vantagem de ser o lado com menos exigências, porque é o lado mais fraco militarmente. Então, a Ucrânia pode fazer mais concessões. Já a Rússia tem 6 exigências. Quais são elas? Primeiro, a Ucrânia não deve entrar na OTAN, e aí o presidente Volodymyr Zelensky já demonstrou que pode aceitar isso. A outra exigência russa é proteger a língua russa no país. Hoje, o russo passa por uma criminalização lá na Ucrânia. A desnazificação do país. O que é isso? É transformar os grupos paramilitares nacionalistas em ilegais, e a Ucrânia tem vários. Outra coisa que a Rússia quer é a entrega da Crimeia à Rússia, né? A Ucrânia passaria a península da Crimeia para a Rússia. Além disso, ela quer a entrega das regiões de Luhansk e Donetsk, que foram o estopim para esse conflito agora. E a exigência mais difícil, que é o quê? A Ucrânia deve se desarmar. Na conjuntura, isso é tecnicamente impossível. Por quê? O país deu armas para a população, né? Se você chegar na Ucrânia hoje e pedir um rifle, eles vão te dar. Se você pedir uma arma, eles vão te dar. E o que isso gera? Isso vai gerar o seguinte: novos grupos paramilitares. O ISIS começou assim, o Talibã começou assim, a Al-Qaeda do Osama Bin Laden começou assim, né? Um ente estrangeiro deu armas para a população e esses grupos se transformaram em grupos paramilitares e viraram o que a gente conhece hoje, esses grupos terroristas de capilaridade regional e mundial. A Ucrânia pode atender todas as exigências russas desde que seu povo concorde. Só que, como você mostrou anteriormente na matéria, hoje virão novas exigências com essa nova rodada de negociações lá em Ankara, na Turquia. E agora, mudando um pouco, olhando mais para o lado da Rússia, os países do G7, que é o grupo que reúne as principais economias globais, eles concordaram em rejeitar a exigência da Rússia para pagar as importações de gás natural do país em rublos, alegando que seria uma violação clara e unilateral dos contratos existentes. Para economistas, esse posicionamento ele teria uma intenção clara de valorizar o rublo, que despencou em relação a outras moedas por conta principalmente de todas as sanções impostas pelo Ocidente. O que significa essa negativa para a Rússia e até onde a economia russa pode suportar? Bem, Daniela, o rublo de fato derreteu nas últimas semanas, o rublo não vale praticamente nada. Mas esse golpe na economia, essa rejeição do G7 em pagar em rublos, foi, na verdade, um golpe duro na Europa a curto prazo. É importante ressaltar isso. A curto prazo foi um golpe duríssimo na Europa. Por quê? Se eu não vou pagar em rublos e a Rússia não pode receber isso em dólar ou euro, os países europeus não vão ter gás. Por quê? A União Europeia foi transformada em uma, vamos dizer, entre aspas, uma nação hostil à Rússia. E só os países hostis não podem pagar em moeda estrangeira, só em rublo. O que acontece? A Europa passa frio, o frio na Europa é muito grande, e se eu não tenho gás, a minha população vai sentir frio. O que a Europa vai fazer a médio prazo ou a longo prazo?
vai mudar a sua matriz energética. O gás russo vai ser abandonado pelo gás qatariano, o gás do Azerbaijão, enfim, outras formas de energia que a Rússia não vai ter concorrência, né? A Rússia não vai ter o domínio sobre aquele gás. Então, para a Europa a curto prazo, vai ser a melhor alternativa trocar o fornecedor, né? Agora, em relação à economia russa, é importante dizer o seguinte, que a economia russa vai depender de parceiros históricos que não fecharam as portas ainda. Por exemplo, a Bielorrússia, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Turcomenistão, a Armênia, são países que dependem muito da Rússia militarmente, dependem da sua proteção pelo exército russo e que vão manter ainda, durante certo tempo, as portas abertas. O cenário futuro para a economia russa é devastador, tá? Pelo seguinte, a Rússia vai perder a confiabilidade que tem no mercado externo. E quando você perde confiança, é muito difícil de reconquistar. Para você que assiste aqui a gente na HIT, a gente está conversando com o Ricardo Rios, que é mestre em inteligência, que é especialista internacional, em política internacional. E agora eu vou para a nossa terceira pergunta. Estamos ao vivo, agora são 8h41. E a gente tem acompanhado, Ricardo, uma mudança nessas relações econômicas internacionais com diversos países na tentativa de reduzir a sua dependência, né, do petróleo e do gás russos, por exemplo, aumentando as suas produções. Em que medida a guerra na Ucrânia mudou a geopolítica? Excelente pergunta, Daniela. De cara, a gente vê que a guerra conseguiu algo inimaginável, que era unir a Europa e o Ocidente. A Europa tem um problema sério de autodestruição. Os países da Europa se odeiam e o fim maior deles é a destruição. Depois da Segunda Guerra, eles viram que, para sobreviver, todos teriam que se unir, e aí criou-se a União Europeia e todos os mecanismos de proteção europeu. Só que sempre a Europa vai ter problema com fronteiras, vai ter problemas de união, porque é da natureza do europeu essa questão da autodestruição. Tá? O Ocidente também, o Ocidente estava muito partido, muito dividido, cada um com uma opinião diferente, mas esse conflito conseguiu unir o mundo ocidental e a Europa. Para a Rússia, tem um problema muito sério que acabou o respeito à Rússia, ao exército russo. A gente está vendo isso agora, neste exato momento. Há um conflito entre dois países que estão no cerne da influência russa, que são a Armênia e o Azerbaijão, que duelam há mais de 30 anos por uma região chamada Nagorno-Karabakh. E a Rússia participa desse conflito como um mediador, né? Ele faz uma missão de paz, e aí nesse caso realmente uma missão de paz. Com a guerra na Ucrânia, o Azerbaijão, que venceu a guerra e quer pegar esse território para ele, quer reanexar esse território para si, começou a avançar muito dentro desse espaço geográfico. E o que acontece? A Rússia falou, Azerbaijão, para de atacar, para de invadir, e o Azerbaijão não para. O que isso significa? O exército russo, a máquina militar russa, perdeu o respeito. Por quê? O que os países estão vendo é que é fácil vencer o exército russo, não é aquele aparelho que dá medo, que todo mundo pensou que era muito poderoso. Não é, dá para vencer a Rússia. E quando se perde esse respeito militarmente, é difícil demais reconquistar depois. E agora eu vou para a minha última pergunta. A Rússia tem sido acusada por crimes de guerra e as imagens que chegam a todo momento comprovam ataques a residências, escolas, hospitais. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que aconteceria e quais seriam os impactos se a Rússia fosse condenada por eles. Olha, Daniela, infelizmente, na prática, nada vai acontecer. Por quê? A Rússia, ela não é signatária do Tribunal Penal Internacional, o famoso Tribunal de Haia, né? Então, por exemplo, a Rússia não poderia ser condenada nesse ambiente. Só que os países, eles podem manter as sanções muito fortes à Rússia, aos empresários russos e aos políticos. Por exemplo, o presidente Vladimir Putin, ele pode receber alguma sanção, se ele viajar para fora da Rússia, ele pode ser preso, tá? E é muito importante que a gente entenda o seguinte, na prática, sanções não funcionam como deveriam funcionar. Vários países sofrem sanções diuturnamente, todo ano a gente vê sanções a vários países, mas as coisas não mudam. Os regimes continuam, os líderes ficam lá, os crimes continuam sendo perpetrados, tá? Mas
falar isso das sanções russas ainda é muito cedo, porque essas sanções da Rússia são as maiores da história. Então a gente não sabe até que ponto essas sanções podem efetivamente funcionar. Mas o que a história nos mostra é que as sanções, de forma eficaz, elas não têm esse peso todo que o Ocidente acha que funciona, né? No caso, um conflito armado é o que funcionaria melhor, né? A mão da arma funciona melhor do que a mão do discurso. Infelizmente, né? Esse é Ricardo Rios, mestre em Relações Internacionais, que conversou aqui com a gente sobre o conflito no leste europeu, que já está na sua 5ª semana. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, um bom dia a você e a todos que nos assistem. Até mais. E seguindo aqui, o presidente